Let's go! Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia. Colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos. As coisas mais simples que se imaginar, e dia de sol pra fazer os teus planos. As coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja sua guia, como mãe singela te orientar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de amor. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos. As coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos. As coisas mais simples que se imaginar, e dia de sol pra fazer os teus planos. As coisas mais simples que se imaginar, e dia de sol pra fazer os teus planos. As coisas mais simples que se imaginar. Exatamente. Desejo de Flávia Venceslau. Primeira vez. Chegou o nosso palestrante aí, ó. Oh, beleza. Boa noite, Geraldo. Seu som está desligado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Nossa, muita alegria recebê-lo aqui. Estamos muito felizes, porque somos seus seguidores. Pelo menos eu te sigo aí nas redes sociais, seus trabalhos. Só passa para frente o que a gente ouviu, né? Mas é muito bacana. Então, a gente está muito feliz de te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A nossa casa é pequena, mas ela é uma casa assim que trabalha muito, sabe? Nessa proposta. Fica? Oi? Aonde que fica? Fica no bairro Santo Inês, próximo a uma cidade nova, a Cristiana Machado. Muito bem. Aí um dia, se você tiver um tempo, quiser conhecer aqui a nossa casa, você será muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Tá, então, como a gente já está na hora, e nós queremos aproveitar aí a sua presença aqui conosco, o nosso amigo Paulo, ele vai fazer uma prece para a gente poder iniciar. Pois é. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento, 20 horas, que pretendemos iniciar nossa live, peço a todos que fechem os olhos e volte seus pensamentos para o mais alto. Coloque a imagem de Jesus
como referência e suplique a ele, a espiritualidade amiga, que nesse momento de reflexão, de orientações, de ensinamentos, de esclarecimentos, que nós possamos estar com a mente plenamente abertas para captar e com aquela disposição de estarmos vivenciando esses ensinamentos sempre que o momento estiver nos pedindo. Rogamos a todos que nos auxiliem nesse momento, fazendo com que nós possamos estar conectados com todos aqueles que se encontram em prece, também com todos aqueles que passam por momentos difíceis, para que eles possam se sentir acalentados, um pouco mais confortados com as energias gratificantes que certamente estaremos enviando até cada um deles. Abençoe a todos nós presentes nessa live, abençoe a todos os nossos familiares, onde quer que estejam, essa luz imorredora que vem de Ti, que ela possa fazer uma morada constante no coração de cada um de nós, nos possibilitando estar cada vez mais conectado com o Mestre Maior, com o nosso Jesus, o nosso Cristo, nos possibilitando estar caminhando com passos mais firmes e sempre na direção correta, a direção do amor. O essencial que devemos desenvolver em nós para estarmos cada vez mais coesos com o nosso Pai maior, que é Deus. Viemos dele e estamos caminhando em direção a ele. Que essa caminhada nossa seja repleta de luzes e que a nossa parte seja bem feita da melhor forma que a nossa condição física e espiritual possa nos permitir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois sabemos serem vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos de joelhos, Senhor, se conosco, hoje e para todo sempre, que assim seja. Nas vibrações dessa prece, a gente passa a palavra para o Geraldo, para ele fazer o estudo da noite, e você até às 9h, 9h05, mas se quiser falar mais até às 10, a gente fica aqui, viu, Geraldo? Tá, muito Fica obrigado. à vontade. Muito obrigado, gente. O tema nosso de hoje é Chico Xavier e o Evangelho, não é? Então eu gostaria... Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Eu gostaria, então, de trazer algumas partes do Evangelho e que nos remetem às Sagradas Escrituras. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 17 a 18, que repete o profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 a 29, nós vamos ver esta passagem. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Vejam que bela passagem resgatada
do Velho Testamento do profeta Joel, repetida por Lucas, quando Lucas, a pedido de Paulo de Tarso, escreve o Ato dos Apóstolos, conforme está lá no livro Paulo e Estevão de Emmanuel, recebido pelo Chico. E nós estamos vendo aí, nesta passagem, a cara, o selo da transição planetária. Se alguém tem dúvida de que estamos na transição planetária, esta passagem termina qualquer dúvida. Porque é o próprio Senhor, é o próprio Jesus quem afirma que nos últimos tempos, que não tem nada a ver com o fim do mundo, não é? É o fim do tempo de expiação e de provas. Mas, ao mesmo tempo, é o início de um novo ciclo para a humanidade terrestre, que é o tempo da regeneração. Então, qual que seria, então, a característica dessa transição planetária? A mediunidade. Não é? Se a gente for passar aqui frase por frase, nós vamos ver que a característica, o selo apresentado pela sabedoria celeste aos homens de boa vontade, para que eles se preparassem para o futuro de transição planetária e se reconhecessem nesse futuro com este viver, não é, com esta experiência, seria fácil identificar este tempo pela prevalência da mediunidade entre todos nós. Então, como diz lá o profeta Joel e Lucas nos Atos dos Apóstolos, o Senhor havia dito que espalharia do Espírito dele sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizariam, olha só, mediunidade de profecia. Qual que é essa mediunidade? A mediunidade que Allan Kardec estudou muito bem detalhadamente no capítulo 16 de seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, para quem afirma que não existe predição do futuro ou profecia no Espiritismo, está redondamente enganado. Porque a profecia faz parte do Novo Testamento de Jesus Cristo, da Boa Nova de Jesus Cristo. Vemos o próprio Senhor profetizando o chamado sermão profético. Vemos também o próprio Senhor chamando a espiritualidade maior o seu discípulo amado João Evangelista e mostrando a ele o futuro. E João Evangelista, voltando à carne, escreve o livro do Apocalipse, que nada mais é do que um livro profético, que vê o futuro da humanidade. Como vimos também, no Velho Testamento está lá a profecia. Vemos no profeta Joel, no profeta Daniel, que é o mais apocalíptico dos profetas, no profeta Ezequiel e outros mais. E no Espiritismo, como não poderia deixar de ser, porque o Espiritismo pretende resgatar a mensagem de Jesus, consequentemente vai também resgatar a mediunidade de profecia, que Allan Kardec, no capítulo 16 do seu último livro, intitulou Pré-ciência. Ele escreveu um capítulo inteiro sobre isso, ao qual ele denominou Teoria da Pré-ciência. Então, nós vamos ver como Chico Xavier se encaixa perfeitamente nesse perfil de profeta, de médium,
de apóstolo da regeneração humana, uma vez que ele, desde jovem, como aqui está falando, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Desde muito cedo, Chico Xavier apresentou a mediunidade. Nós podemos dizer que já aos 4 anos de idade, segundo o relato dele próprio a mim, ele já apresentava sinais de presciência, uma vez que ele sabia, aos 4 anos de idade, que a mãezinha, Dona Maria de São João de Deus, desencarnaria muito em breve. E, de fato, no ano seguinte, ela partiu para a espiritualidade. E ele vai ter visões, a mediunidade de clarividência, vai ter também a capacidade de ouvir os espíritos, vai ter a psicografia. Até hoje nós temos 530 livros da sua lavra mediúnica já publicados, e ainda há muita coisa a ser publicada que está ainda inédita. Quando Chico Xavier desencarnou em 2002, dia 30 de junho, nós tínhamos até aquela ocasião 438 livros publicados de sua lavra mediúnica. Passados aí 18 anos, em 2020, este número já alcançou 530 livros, ou seja, quase 100 livros a mais da sua mediunidade que foram publicados após a sua desencarnação, mostrando que Chico Xavier também deu exemplo evangélico, capitaneado pelo próprio Senhor, quando volta do túmulo, após a sua crucificação, dando testemunho de que a vida continua, e ele também, voltando do túmulo, continua publicando livros. Claro, são livros psicografados com ele ainda na carne, mas que estão sendo publicados a posteriori da sua desencarnação. Então, é esse espírito que está aqui nas Sagradas Escrituras. Espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Isso tudo é muito relevante e nós precisamos prestar bastante atenção nessa questão, porque a mediunidade, sendo ela o selo da transição planetária, a característica maior que vai nos situar nesse momento crucial de transição de um mundo de expiações e de provas para outro mundo de regeneração, ela precisa ser mais conhecida, mais estudada. E nós, como espíritas cristãos, temos até uma vantagem comparativa com os nossos irmãos ou co-irmãos de outras denominações religiosas cristãs e até mesmo outras denominações religiosas não cristãs. Porque nenhuma escola filosófica ou religiosa ou científica da Terra tem tanto e aprofundado conceito e estudo sobre o tema da mediunidade, do modus operandi da mediunidade, da maneira pela qual a mediunidade se processa, feito nós espíritas. Desde o trabalho hercúleo de Allan Kardec, no século XIX, materializando na Terra o primeiro tratado científico sobre o intercâmbio mediúnico, sobre o fenômeno da mediunidade,
sobre a influência dos espíritos em nossa vida, que é o insuperável O Livro dos Médiuns, publicado em Paris. Desde esta época, nós espíritas temos acesso às informações da espiritualidade maior acerca deste fenômeno glorioso que os verdadeiros seguidores e seguidoras do Cristo têm demonstrado ao longo dos últimos 20 séculos, ou 21 séculos, para sermos mais precisos. Então, nós já temos acesso a um acervo maravilhoso de informações e que não pode ficar simplesmente guardado em nossas prateleiras, em nossas bibliotecas, pois que os espíritos nos conclamam a estudar o fenômeno da mediunidade e a praticá-lo em nossas reuniões mediúnicas nas casas espíritas espalhadas por todo o Brasil e também hoje em todo o mundo. Vejam que esta é uma questão crucial para a doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos veio através do fenômeno mediúnico. No século XIX, com a codificação de Allan Kardec. E no século XX, ela veio através da mediunidade de Chico Xavier, dar a exemplificação em sua máxima potência do que seja o trabalho de um médium fiel ao Cristo Jesus e ao Espiritismo. Então, por isto mesmo, nós temos tranquilidade em afirmar que o Espiritismo cumpre, assim, a sua missão revelada pelo próprio Cristo a João Evangelista, no capítulo 14 de seu Evangelho, quando ele anota a profecia de Jesus de que ele nos enviaria outro Consolador, que nos faria lembrar de tudo quanto ele, Jesus, havia dito e nos explicaria todas as coisas. Então nós temos que entender isto, que o papel fundamental da doutrina espírita é aquele que encarna o Consolador prometido pelo Cristo de Deus. E isto tanto é verdade que o próprio Kardec, ao codificar a doutrina, depois de publicar a linha mestra da filosofia espírita, consubstanciada no Livro dos Espíritos, em 1857, e depois de publicar a linha mestra da ciência espírita, consubstanciada no Livro dos Médiuns, vai ele próprio, em 1864, delinear a linha mestra da religião espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ao fazê-lo, ele estava dando cumprimento à promessa do Cristo de nos enviar o Consolador. E o Evangelho segundo o Espiritismo é esta porta gloriosa da espiritualidade maior, fazendo-nos lembrar de todas as passagens do Cristo, explicando-nos aquelas incompreensíveis sem a chave da reencarnação e nos mostrando as linhas básicas das leis morais de Deus aos homens. O processo de nossa evolução espiritual está ali, perfeitamente delineado, mostrando-nos Jesus
como o único modelo e guia para a humanidade, e que, através dele, seguiríamos no caminho da verdade e da vida, na direção de Deus. Vejamos bem, no último livro de Kardec, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicado em 8 de janeiro de 1868, um ano antes da sua desencarnação, o próprio Kardec, tanto no primeiro capítulo quanto no último capítulo, vai selar a doutrina espírita como o Consolador. Vai sacramentar a religião espírita como aquela que iria nos dar o roteiro de libertação espiritual por todos almejado. Eis que no primeiro capítulo, intitulado O Caráter da Revelação Espírita, ele nos informa, pelos espíritos superiores, de que a doutrina espírita tem duplo caráter. O caráter, primeiro, é o de revelação divina aos homens, parte da esfera de Deus, através de Jesus, nosso Senhor, e dos prepostos de Jesus, nossos benfeitores e mentores espirituais superiores. E que o segundo caráter é o trabalho humano, é o trabalho da revelação científica que cabe aos homens realizar. Isto tudo Kardec consigna no primeiro capítulo de seu último livro. E no último capítulo, nos dois últimos capítulos, capítulos 17 e 18, nós vamos ver claramente Kardec se referindo de forma inequívoca que o Espiritismo é sim o Consolador prometido por Jesus ao mundo e que veio, portanto, realizar esta promessa divina. Assim, o trabalho prosseguiu. E o próprio Kardec retorna no século XX, na pele de Chico Xavier, para também dar cumprimento à profecia do Espírito de Verdade, que lhe havia dito em Paris, de que a tarefa para a qual ele havia sido convocado não poderia ser realizada em uma única existência terrestre, e que era necessário que ele retornasse ao mundo para dar cumprimento à segunda parte de seus trabalhos. E ele, desta feita, deixa o trabalho da estruturação, deixa o trabalho da codificação para assumir na própria vida a exemplificação da doutrina dos espíritos pelo viés do cristianismo redivivo. Em si mesmo, Chico Xavier vive a exemplificação evangélica, a renúncia extremada do próprio eu, doando-se em amor e dedicação, em fraternidade e em sabedoria, em trabalho e em solidariedade a todos nós aqui na Terra, todos que o conhecemos, bem como aqueles outros que vão conhecê-lo através da própria obra. Vejam bem que tudo se encadeia na revelação divina. O próprio Jesus vai conversar com o apóstolo João Evangelista, e o apóstolo, ao escrever o seu evangelho, no último capítulo, a partir do versículo 21, vai nos relatar o episódio da última aparição de Jesus.
Vendo João, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Naturalmente, Pedro estava enciumado, vendo Jesus conversar a sós com João Evangelista, o chamado discípulo querido ou discípulo amado. Ele próprio se referia a si mesmo desta forma. E Jesus, vendo o ciúme de Pedro, às margens do lago de Genezaré, na Galiléia distante, repreende-o. Respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele, João, fique até que eu volte, até que eu venha? Segue-me tu, mostrando a Pedro que cada um tem a sua própria missão. Cada um foi chamado para uma determinada orientação, e que a orientação dada por Jesus no último contato que teve com João Evangelista era aquela de que ele ficasse na terra até que Jesus voltasse. E o próprio João Evangelista escreveu no versículo 23: correu por isso o boato entre os irmãos de que João não morreria. Vejam bem, a orientação do Cristo a João foi tão forte, tão clara, que até mesmo o boato entre os 12 discípulos correu de que João não passaria pela morte. Nós sabemos ser isto impossível pelas leis naturais, porque faltou, naquele momento, a compreensão da chave da reencarnação. E, naturalmente, João ficou na Terra, reencarnando vidas sucessivas, dando cumprimento à orientação do Cristo para manter a chama viva do Evangelho entre os homens. E ele termina o seu evangelho profeticamente dizendo: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever sobre ele. Vejam bem, e termina assim o último evangelho, o último capítulo do Evangelho de João, que é o último dos 4 evangelistas, o capítulo 21. João Evangelista revela ao mundo que ele ficaria no mundo por ordem do Cristo, e que a tarefa que lhe seria dada seria aquela de escrever livros, revivendo o Evangelho de Jesus, revivendo os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. E, de fato, ele assim o fez, tanto na pele de Allan Kardec, escrevendo durante 15 anos consecutivos, de 1854 até 1869, um total de 15 livros, se contarmos naturalmente cada ano da Revista Espírita como sendo um livro. E na pele de Chico Xavier, entre 1927 e 75 anos de trabalho e 530 livros escritos por suas mãos dadivosas. No total, 90 anos de serviço ininterrupto à causa do Evangelho redivivo e 566 livros publicados. É de se notar, na própria mensagem que Chico Xavier recebera
do espírito de Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além-Túmulo, aquela mensagem intitulada A Ordem do Mestre, um trecho muito curioso, dando, por conseguinte, a certeza de que o apóstolo da renovação humana, que seria no século seguinte Allan Kardec, nada mais era do que a reencarnação de João Evangelista. Eis que Humberto de Campos relata o encontro que se deu na espiritualidade maior entre Jesus de Nazaré e seu apóstolo querido João Evangelista, a quem ele chama à sua presença na vida maior. Interessante que no relato de Humberto de Campos, Jesus toma satisfações a João Evangelista. Como andam meus discípulos na face terrestre? E João Evangelista está desanimado, começa a relatar ao Senhor as perseguições, o desvio das igrejas que levavam o nome do Cristo em seu frontispício, e principalmente aquela maior a quem fora confiada a guarda da Boa Nova, o Novo Testamento. Dizendo João que a instituição católica romana havia se desviado do reto propósito e da simplicidade, da companhia dos mais pobres para se aliar aos mais poderosos e ao poder e ao dinheiro. E, infelizmente, teria patrocinado ela, ao longo dos séculos, muitos atos de perseguição e morticínio, como, por exemplo, as cruzadas e a Inquisição. E João está, neste momento, entristecido e desesperançado. E Jesus lhe pergunta: mas você, João, apóstolo querido, está desanimado? E João abaixa a cabeça, dizendo que sim. Mas o Senhor lhe responde: pois eu não, meu João. Se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta nos céus, as claridades benditas de meu amor. E assim termina a mensagem, que daí a 50 anos, aquela promessa do Cristo estaria se materializando na terra, que era a volta do próprio Cristo na pessoa do Consolador, o Espiritismo no trabalho de Allan Kardec. Notem bem que o Jesus fala com João Evangelista que era a tarefa dele descerrar mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. E não foi esse o trabalho de Allan Kardec, esclarecendo-nos que a vida continua, que a realidade da vida além túmulo, em múltiplos planos de existência,
esclarecendo-nos a chave da reencarnação na pluralidade das existências, na palingenesia, esclarecendo-nos que há muitas moradas na casa do meu Pai, pela pluralidade dos mundos habitados, esclarecendo-nos que os mortos voltam da campa, voltam dos túmulos e se comunicam sim conosco pela via da mediunidade, e que os espíritos sim influenciam e muito a nossa vida terrestre. E não foi isso também que realizou Chico Xavier no século XX até o início do século XXI, demonstrando-nos na prática todas as faculdades mediúnicas em ação, desde a psicografia mecânica, a psicografia semimecânica, a psicografia intuitiva, até a clarividência, a clareaudiência, a mediunidade de psicometria, a mediunidade de psicofonia, a mediunidade de intuição, a mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade de materialização. Não foi isso que ele próprio testemunhou ao longo de sua profícua existência em 92 anos de vida, de 1910 a 2002? Prova inconteste são os livros que tratam do assunto. 530 livros publicados até hoje de sua lavra mediúnica, mais 33 livros publicados pela lavra intelectiva e cultural de Allan Kardec. Um trabalho hercúleo, um trabalho de renúncia em que este apóstolo da renovação humana se apagou para que a luz do Cristo brilhasse, para que o Evangelho pudesse ressurgir novamente nos corações dos homens de boa vontade. Aliás, numa conversa comigo, certa feita, o Chico me disse: Geraldinho, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, e tudo que estiver fora disto é conversa fiada. E nós temos visto no movimento espírita muita conversa fiada e pouco evangelho, pouca mediunidade com Jesus e Allan Kardec. Muitos se tornando médiuns e palestrantes de salto alto, mais interessados na fama, mais interessados no palco, do que em exemplificar o Evangelho, como Chico Xavier nos exemplificou, como Chico Xavier buscava, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, a periferia da necessidade humana, a comunhão com os mais sofredores e aflitos, como Chico Xavier sempre demonstrou que era necessário que nós descêssemos do alto dos nossos conhecimentos ilusórios e passageiros para tocar o coração daqueles que sofrem, angustiados e aflitos, tristes e sobrecarregados, muitas vezes carregando cruzes inomináveis de sofrimento e angústia. E o que nós estamos fazendo com os conhecimentos que a espiritualidade maior nos dá e nos deu? Estamos seguindo o exemplo de Chico Xavier ou não? Cabe a cada um de nós refletir neste chamado, porque o exemplo está aí, tanto de Allan Kardec como de Chico Xavier, que nunca aceitou um centavo sequer para participar de congressos ou encontros pagos, que nunca
recebeu 1 centavo sequer da venda dos livros que foram materializados por suas mãos. Aliás, exemplo este que o próprio Allan Kardec demonstrou, está lá para quem quiser conhecer no livro Viagem Espírita de 1862, em que o próprio Kardec nos conta que tanto em França quanto na Bélgica, ele viajava às próprias expensas, não aceitava o concurso de qualquer dinheiro, de qualquer benefício monetário para custear as suas viagens de divulgação espírita evangélica, que jamais aceitou participar de encontros nos centros espíritas para os quais ele era convidado, em que se estipulasse uma taxa de adesão ou uma taxa monetária de inscrição. E assim também falou Chico Xavier, que se ele estivesse em algum congresso ou em algum encontro espírita e que lá soubesse que as pessoas que entraram só o fizeram porque foram pagas, foram cobradas delas taxas de inscrição, que ele tiraria todo o dinheiro do bolso que tivesse no bolso para pagar para sair do encontro, porque nós não podemos vender o conhecimento espírita evangélico. Dai de graça o que de graça recebestes. Este sim é o ensinamento do Consolador, que veio nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus fez e disse, e veio nos esclarecer todas as coisas. E assim, da mesma forma, jamais imaginaríamos Jesus participando de um encontro em que ele falasse apenas para aqueles que tivessem condição de pagar para ouvi-lo. É uma reflexão que gostaria de trazer aos nossos irmãos. Vejam que a referência da obra de Chico Xavier sobre o apóstolo que é Allan Kardec é inequívoca. No livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, na mensagem Kardec e Napoleão, se refere 2 vezes ao espírito que seria Allan Kardec, na passagem de ano de 1799 para 1800, antes, portanto, de Kardec tomar corpo, no dia 3 de outubro de 1804, ele se refere o apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou de encontro ao peito. Assim também, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na página que fala sobre a chegada do Espiritismo e a reencarnação de Allan Kardec, ele escreve sobre Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Vejam bem, Emmanuel se referindo a Allan Kardec como um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, que baixava ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo.
o próprio Espírito de verdade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, na mensagem do item 6, vai dizer e escrever em Paris, 1861: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Ora, quem era o apóstolo de Jesus que nos instruía, senão o próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec? Vejamos também a mensagem de Emmanuel no livro Opinião Espírita, mensagem intitulada O Mestre e o Apóstolo. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. E nós completaríamos, e Chico Xavier a maçaneta. Eis que o Espiritismo é, sim, o grande desafio humano, o grande desafio dos tempos atuais, preparando a humanidade aos tempos da regeneração. Como o próprio Kardec havia consignado na introdução do Livro dos Espíritos, o estudo do Espiritismo é imenso, liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo o mundo que se abre diante de nós. Será de se espantar que ele exija tempo, e muito tempo, para a sua realização? Claro, tudo a seu tempo. E nós vamos ver, por exemplo, a profecia de São José, pai de Jesus, que está na Revista Espírita de 1868, numa comunicação dada na Argélia, na cidade de Sétif, em 1861. Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores, e eles pregarão o evangelho puro. Um novo Cristo virá. Ele porá fim a todos os abusos que duram há muito tempo e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. Se Deus vos deixar viver bastante tempo, vereis pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo pelo novo missionário de Deus. E uma grande mudança será feita pelas pregações desse Filho bendito. A sua palavra poderosa, os homens de diferentes crenças dar-se-ão as mãos. Glória a esse divino enviado que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas do Cristo. Glória ao Espiritismo que o precede e que vem esclarecer todas essas coisas. Vemos aí claramente a missão de Chico Xavier na pessoa deste homem previsto por São José. E é o espírito de Fénelon, em Constantinopla, numa comunicação dada em dezembro de 1861, que corrobora a mesma profecia. É ao 20º século que está reservado o retoque da humanidade. Todas as coisas que vão aqui se cumprir não são senão as preliminares da grande renovação. Vejam bem, em se referindo à codificação espírita, Fénelon diz que tudo que estava sendo cumprido na revelação dos espíritos a Allan Kardec não era senão as preliminares da grande renovação. O homem chamado a completá-la, prossegue ele,
ainda não está amadurecido para cumprir sua missão, mas ele já nasceu e sua estrela apareceu na França, marcada com uma auréola. Vejam bem como isto está em sintonia com a mensagem Kardec e Napoleão, recebida por Chico, e que se refere ao espírito que seria Allan Kardec, porque ele se apresenta com uma auréola sobre a cabeça, naquela reunião gloriosa do Réveillon de 1800. E no século XIX, como disse aqui, ele já havia nascido porque era Allan Kardec e preparava-se para retornar como Chico Xavier. Vamos ver aí outra mensagem dada em Paris no ano de 1862. O espírito é do filósofo Baluz, e ele disse, e Kardec colocou na Revista Espírita: tereis para os tempos chegados um espírito superior que dirigirá o movimento do conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Esperai e orai, porque o tempo é chegado e o novo Messias não faltará. Deus saberá designá-lo a seu tempo. Aliás, será por suas obras que ele se afirmará. Ora, quem no século XX, na história do Espiritismo, se afirmou tão contundentemente, senão Chico Xavier por suas próprias obras? 530 livros publicados de sua mediunidade até hoje, sem falar nas 3.000 instituições de caridade e fraternidade que ele ajudou a fundar, com os recursos financeiros da venda de seus livros e com a inspiração de sua orientação espiritual. Exatamente, é Chico Xavier. Mas São Luís também se comunicou em Paris em 1862. E ele escreveu, e Kardec registrou: venho, meus amigos, confirmar a esperança dos altos destinos que esperam o Espiritismo. Esse glorioso futuro que vos anunciamos será realizado pela vinda de um Espírito superior que resumirá na essência de sua perfeição todas as doutrinas antigas e novas, e que pela autoridade de sua palavra unirá os homens às crenças novas. Semelhante ao sol levante, dissipará todos os obstáculos amontoados sobre a eterna verdade. E vejam bem como São Luís é profético ao terminar essa mensagem de 1862. O começo de todas as coisas é obscuro e vulgar. O que é pequeno cresce. Vejam bem, de fato, o começo deste espírito, como Chico Xavier, foi obscuro e vulgar. Na pequenina Pedro Leopoldo, de 1910. E o que é pequeno cresce. E a partir da sua mediunidade e do lançamento do seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, as bênçãos celestes se multiplicam por 530 livros. Mas prossegue São Luís: acolhidas de início com desdém, violência ou indiferença banal da curiosidade ociosa, foi exatamente como foi acolhida no início a mediunidade de Chico Xavier, com desdém dos materialistas, com desdém dos literatos da Academia Brasileira de Letras, com a violência da perseguição da Igreja Católica Romana.
e com a indiferença banal da curiosidade ociosa das pessoas sem responsabilidade e sem fé. Mas logo depois, tudo se modifica. A partir daí, segundo profetiza São Luís, espalharão as ondas de luz sobre os cegos e os regenerarão. A hora não está longe em que o divino enviado alegrará o mundo. E de fato, Chico Xavier foi a presença da alegria entre nós. Não é? É interessante observarmos na revista O Reformador, de 15 de março de 1910, revista da Federação Espírita Brasileira. Até esta edição de março de 1910, o editor comentava que o espírito de Allan Kardec se comunicava comumente, dando apoio e instruções espirituais nos centros espíritas do Rio de Janeiro. Mas, justamente em março de 1910, ele escreve: de alguns anos, contudo, para cá, a voz amiga e experiente de Allan Kardec cerrou de se fazer ouvir, e algumas comunicações esparsas que têm aparecido, firmadas com o seu nome, denunciam, tanto no estilo quanto nos conceitos, a suspeição de sua origem. Tudo assim parece fazer crer que Allan Kardec já voltou à carne. Reformador da Federação Espírita Brasileira, 15 de março de 1910. E, de fato, no dia 2 de abril, renascia Kardec na pessoa de Chico Xavier. Na comunicação de 3 de outubro de 1919, dada pelo Espírito de Santo Agostinho, na sede da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, através do médium Albino Teixeira, no dia 3 de outubro, que era data comemorativa do aniversário de Allan Kardec, o Espírito escreveu: Allan Kardec, em obediência a novas instruções, entre vós de novo se encontra para dar maior amplitude à doutrina salvadora da humanidade. E aí outras comunicações surgem, como por exemplo a de abril de 1920, em que o espírito de Ismael, através do mesmo médium, Albino Teixeira, que mais tarde, depois de desencarnado, vai escrever através de Chico Xavier 120 mensagens, o espírito de Ismael escreve, está no Reformador de abril de 1920. A árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo o meu espírito a esperança de que em breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda parte e dando frutos sazonados de amor e de perdão. E de fato, esses frutos surgiram pelas centenas de livros que Chico Xavier recebeu. Logo quando Chico Xavier teve o seu primeiro contato com a doutrina espírita, em maio de 1927, sua irmã passava pelo problema da obsessão. O pai já estava desesperado porque já tinha procurado todos os psicólogos e psiquiatras em voga da época e nenhum deles havia solucionado o drama familiar. Então um amigo sugeriu o casal Perácio, Dona Carmen Pena Perácio e o senhor José Hermínio Perácio, de Belo Horizonte, casal espírita que pudesse orientar a família Xavier em Pedro Leopoldo. O casal se apresentou. Foi feita a primeira reunião espírita na presença de Kardec reencarnado
na pessoa de Chico Xavier. Ele, então, vê os espíritos obsessores da irmã. Dona Carmen Pena Perácio pede a ele que converse e convença os espíritos obsessores. E a primeira tarefa dele é justamente a fraterna conversa com os obsessores da irmã. Alguns meses depois, em 8 de julho de 1927, é também Dona Carmen Pena Perácio quem assiste sobre Chico Xavier uma chuva de livros, conforme testemunhou ela a José Martins Peralva Sobrinho, então diretor da União Espírita Mineira, que publicou esta entrevista no jornal Espírita Mineiro e depois a reproduzimos no nosso livro Chico Xavier, Mandato de Amor. E nesse dia ela instrui Chico Xavier a pegar o papel e o lápis, e ele recebe a primeira mensagem de 17 páginas assinadas por um espírito amigo. Quando o casal retorna a Belo Horizonte, eles são recebidos pelo médium Pascoal Comanducci, que era grande vidente, natural da cidade de Corinto, no interior de Minas Gerais. Potencial mediúnico espetacular, muito reconhecido em toda Minas Gerais. E ele faz também esta visão profética e instrui o casal Perácio que abandonasse todas as suas atividades profissionais e todos os bens em Belo Horizonte, vendessem tudo e se mudassem para Pedro Leopoldo para dar suporte àquele jovem médium Francisco Cândido Xavier. E ele assim se expressa, conforme foi registrado pelo senhor José Jacinto em entrevista ao próprio Pascoal Comanducci antes dele desencarnar. Chico Xavier, disse Pascoal Comanducci ao casal Perácio, possui recursos mediúnicos múltiplos. Está cercado de falanges tão poderosas como as que assistiam Jesus. Esse menino assombrará o mundo, escreverá ele mediunicamente centenas de livros e será intransigente defensor e divulgador do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Viverá muito, desencarnado não terá substitutos. Da mesma forma que Jesus, Chico é único no planeta. Só ele, em encarnação posterior, poderá retomar o leme e dar continuidade à obra específica que lhe foi confiada pelo Altíssimo. Poderá ter, em princípio, sucessores. Substitutos, reafirmo, jamais. E essa entrevista foi dada em maio de 1927 ao senhor José Jacinto de Alcântara, e está no livro Pedro Leopoldo, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, de Divaldinho Matos. Nós conhecemos muito o senhor José Jacinto de Alcântara, era participante do Centro Luz, Amor e Caridade aqui de Belo Horizonte. Enfim, minha gente, nós chegamos aqui ao nosso tempo, mas gostaríamos de encerrar lembrando a fala de Jesus a Elil, constante do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, recebida por Chico Xavier e psicografada do espírito de Humberto de Campos. Jesus, mostrando a região que seria no futuro Brasil, disse a Elil: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu Evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. E o próprio Emmanuel vai nos dizer, no livro Deus Conosco, em 31 de março de 38, por Chico Xavier, o plano visível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais.
Sim, a grande figura do Mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos. E no dia 12 de janeiro de 49, no mesmo livro, a mensagem de Emmanuel. A tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem faz ou de quem ensina não altera o programa. Vale acima de tudo a execução. A bandeira da cruz prossegue e em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. E o próprio Emmanuel vai revelar a missão a que ele, junto aos benfeitores espirituais e Chico Xavier na Terra tinham. Está na mensagem de 3 de agosto de 49, também no livro Deus Conosco. É preciso criar espírito para o gigante. Eis a tarefa de Chico Xavier, aqui no Brasil, dar-nos espírito através dos seus 530 livros. E o próprio Emmanuel explica que o gigante adormecido era o Brasil, que ainda não havia acordado para as suas grandes responsabilidades no concerto das nações. O espírito de um inglês, Robert Southey, que foi o primeiro a escrever sobre a história do Brasil no século XVI, retorna pela mediunidade psicográfica de Chico Xavier, no livro Falando a Terra, nos dizendo: somos aqui, em se referindo ao Brasil, lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósitos de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver esta mensagem gloriosa que os espíritos superiores materializaram na Terra a partir do trabalho da codificação de Allan Kardec e depois no desdobramento de sua obra através da mediunidade gloriosa de Chico Xavier, porque elas retornam, elas trazem de volta a nós o Evangelho do Reino de Deus, a boa nova de Jesus aos nossos corações na atualidade terrestre. Que Jesus nos ampare e ilumine hoje e sempre. Ô Geraldo, passou muito rápido, viu? Só para falar, para nós passou muito rápido o tempo, e eu agradeço muito a você, porque o Evangelho de Jesus para a gente é fundamental, e ele, explicado pelo Espiritismo, ele facilita muito a nossa vida. Verdade. Não é? E como no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade vem falando tudo aquilo que Jesus tinha dito no seu Evangelho, né? Muitas coisas. No capítulo do Consolador Prometido, capítulo 6, fala: Espíritas, amai-vos, eis os primeiros mandamentos, e instruí-vos, eis o segundo. Precisamos estudar, precisamos conhecer a doutrina espírita para a gente conhecer melhor o Evangelho de Jesus. Né? Exato. E não faltam livros para isso, né? Nossa, a gente tem de tudo. E audiolivro para quem, né, tem dificuldade para ler, é maravilhoso. Então eu quero, assim, muita gratidão. Eu gostaria que você, eu sei que você é muito ocupado, mas se você arranjasse um tempinho na sua agenda para vir aqui de novo. Tem muitas coisas assim que eu adoro que você fala, eu gostaria de compartilhar com meus amigos. Será um prazer, não é?
E o pessoal aqui... Oi? A gente pode marcar com muito gosto. Muito obrigada. As pessoas aqui estão elogiando aqui, né, o seu estudo, e a Carmen Galdense, ela falando sobre quais, né, por que será que não... Deixa eu ver se é ela. Não, é ela mesmo, falando quais as mediunidades que lhe foram proporcionadas por Deus, a Chico, né? Todas. Todas, né? Eu acho que ele tinha todas. Todas as mediunidades. Aliás, quem quiser conhecer em detalhes, eu faço uma palestra que chama-se As Múltiplas Mediunidades ou As Múltiplas Faculdades Mediúnicas de Chico Xavier. Vocês vão encontrar esse título no nosso canal do YouTube, que é gratuito, como não poderia deixar de ser, que chama-se TV Saber Espiritismo. Eu sigo lá. Então é só buscar pelo título, vocês acham lá, e eu vou citando o exemplo de todas as mediunidades catalogadas por Allan Kardec no livro dos Médiuns e no livro A Gênese, que o Chico Xavier tinha. Ela quer saber sua mediunidade também, a Carmen Galdense. Ao Chico foram todos e ao do Geraldinho. Mas a minha é coisa corriqueira. Eu tenho a psicografia, tenho a mediunidade de desdobramento espiritual, né? Às vezes a clarividência. Né? E se perguntarem qual que é a minha é de transporte. Então, se quando alguém precisa transportar alguma coisa, só me pedir que eu levo para todos os lados. Então, muito obrigada. Foi uma alegria muito grande. E para a gente terminar, tem um amigo nosso que ele quer tocar uma música, o Geraldinho, do Tim Vanessa, em sua homenagem. É o Max, que é o nosso cantor. Cadê? Você está aí, Max? Aqui, sim. Boa noite, Geraldinho. Parabéns para palavras, foram muito bacanas. Quando você falou sobre as questões que as pedras falarão, me ocorreu a música de Tim Vanessa, Médiuns. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médio da vida. Em verdade,
Eu vos digo que se eles se calarem, obrigado. Muito obrigado, viu, Marcos? Obrigado. Obrigado, Ô, Marcos. Geraldinho, você tem tempo para responder só mais uma pergunta para o Rogério? Pois não, Rogério. Pode falar aí, Rogério, que depois você faz a prece para a gente, tá, Rogério? Você está sem som, Rogério. Tá sem som. Agora tá me ouvindo? Baixinho. Ah, melhorou? Eu vi uma tabela uma vez que fala dos ciclos de reencarnação do Chico e uma previsão dele voltar daqui a um tempo também. Como é que é isso? É porque... né? E a gente fica torcendo assim para o Chico voltar mesmo. A gente torce para Jesus voltar também, né? Será que Jesus volta? Mas ele não vai voltar no século XXI, né? Porque no século XXI quem voltou foi Emmanuel. O Chico nos avisou, a muita gente, né? Todo mundo que convivia com ele, principalmente a partir da década de 80 e 90, que Emmanuel voltaria no final do século XX. Como de fato voltou. A última mensagem que Chico Xavier recebeu de Emmanuel foi em outubro de 1996. E aí Emmanuel, segundo ele falou, subiu ao mundo espiritual superior para se preparar por 2 ou 3 anos para a própria reencarnação. Ele reencarna no ano de 1999 e nasce no ano 2000, no interior do estado de São Paulo. E o Chico nos fala, e a outras pessoas, que ele continuaria o trabalho escrevendo através do Emmanuel no século XXI. Então, hoje o Emmanuel deve ter aí 20 anos de idade, deve estar começando a tarefa, não é? E ele falou comigo, a nossa tarefa com o espírito de Emmanuel e o espiritismo no Brasil vai durar até o ano 2100. Então, neste século XXI, o Chico não vai reencarnar mais. Mas, no século XXII, quem conta isso é Dona Nena Galves, que era muito amiga de Chico Xavier, quem recebia Chico Xavier na sua casa de São Paulo, né, quem hospedava Chico Xavier em São Paulo é o casal Galves, e fundadores do Centro Espírita União, e da editora Céu, em São Paulo também, que editou mais de 80 livros de Chico Xavier. E ela nos contou que, num determinado dia, já no final da vida do Chico, o Chico estava em São Paulo, na sua casa, e quando ela desceu as escadas, o Chico já estava sentado na mesa do café da manhã, chorando. E ela então ficou muito assim, surpresa e perguntou, Chico, mas pensou que o Chico estava passando mal, né, alguma coisa assim. Mas Chico, por que é que você está chorando? Pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa? E ele disse, não, Nena, não aconteceu nada, eu estou amolado. Mas quem te amolou, Chico? Eu disse, não, é o seguinte, é porque eu havia feito uma solicitação a Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acabei de receber a resposta de um emissário dele. Isso aí é, Chico, então qual foi a resposta? Não, a resposta negativa. É por isso que eu estou amolado. Mas o que é que você pediu, Chico? Eu pedi a Nosso Senhor Jesus Cristo que, após o término da minha tarefa com Emmanuel no Brasil, no século XXI, que nós trocássemos de posição outra vez. Eu retornasse ao Brasil, na carne, e Emmanuel, no mundo espiritual, continuaria a escrever por nosso intermédio. E eu estava confiante que eu ia ganhar esta bênção. Mas a resposta veio negativa. Aí a Nena falou com ele assim, mas Chico, mas que pena, Chico, mas por que Jesus, Nosso Senhor, não quis te dar essa missão no Brasil, essa tarefa no Brasil de novo? O que foi mais que ele te disse? Pois é, eu recebi o recado, a instrução, através de um mensageiro celeste, de que o Nosso Senhor quer que eu reencarne
no século 22 em Jerusalém. Aí a gente entende porque que ele estava chorando. Que ele vai pacificar aquele povo lá. Né? Tem que ser quem dá conta, né? É isso aí. Muito obrigada, viu, Geraldo? Obrigado a você, querida. Tudo de bom. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ô, Rogério, você faz a prece final para gente, por favor? Mestre Senhor Jesus, amigos espirituais, mais uma vez elevando os nossos pensamentos e agradecendo pela oportunidade deste encontro divino, por este banquete de sentimentos e emoções elevadas. Que as boas energias que nos auxiliaram, que nos percorreram aqui hoje, possam alcançar os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho e todos aqueles que contribuíram para esta realização. Obrigado mais uma vez, Senhor, por estar sempre conosco. Os teus ensinamentos estejam sempre em nossos corações, e possam ser sempre refletidos pelos nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos. Saibamos fazer a tua vontade, sempre sábia, justa e soberana, e nunca nossa quando essa equivocada estiver. Obrigado mais uma vez, Senhor. Suas bênçãos se espalhem em todas as direções, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos. Muito prazer em tê-lo conosco aqui. Espero que você aceite novamente o nosso convite. E muito vamos seguindo você aí, acompanhando aí seus estudos, que nós gostamos muito.